Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Vou ler mais uma vez. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Essa contenda de Deus, amados, é com quem não vive a verdade. Essa contenda de Deus é quem não vive na benignidade. Essa contenda de Deus é com os rebeldes, os desobedientes, aqueles que não andam segundo a palavra do Senhor. Com esses Deus tem contenda. Deus espera quebrantamento, conversão, arrependimento. Agora, com aqueles que andam na sua palavra, na sua verdade, com aqueles que andam na presença dele em temor, Deus tem vitória para entregar. E Deus tem vitória para você e para a tua casa. Não é? Deus tem vitória para você e para a tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Para a vitória vir ou não depende só de Deus. No que depender dele, ele quer salvar a todos. No que depender dele, ele quer abençoar a todos. No que depender dele, ele quer operar maravilhas na vida de todos. Agora, a decisão tem que ser nossa também, nós temos que querer. E se você quiser, ele vai operar maravilhas na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, para entendermos melhor o que o Senhor está falando aqui através do profeta Oséias, temos que primeiro voltar um pouquinho na história para entendermos o contexto. O rei Davi lutou e lutou muito para unificar a nação, para ser um reino só, um reino forte, um reino na presença do Senhor. Muito bem, e ele deixa essa herança para seu filho Salomão. Todavia, por causa da idolatria de Salomão, para resumir a história, não é? Deus diz que iria dividir o reino, e isso após a morte de Salomão, porque ele se enveredou pela idolatria. Depois leia, segundo o primeiro livro de Reis, capítulos 10 e 11. Muito bem, após a morte de Salomão, Deus divide então o reino. Duas tribos, Judá e Benjamim, vão ficar com os descendentes de Davi, com o filho de Salomão, que é Roboão, capital Jerusalém, e as outras 10 tribos são entregues a Jeroboão, cuja capital será Samaria, reino do norte, Israel. O rei Jeroboão, ele faz bezerros de ouro e ele diz para o povo: olha, está aqui os teus deuses que te tiraram do Egito. E ele começa o seu reinado com base na idolatria, e não com base na fidelidade a Deus, e não com base na palavra de Deus. E todos os pouco mais de 20 reis de Israel, reino do norte, vão se enveredar pela idolatria, todos eles sem exceção alguma, todos. Durante um período que vai durar pouco mais de 200 anos, esses 22 reis, todos eles foram pagãos, foram idólatras, todos eles, como diz o livro de Reis, o livro de Crônicas, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
E é no final desses poucos 200 anos, que vai culminar com o cativeiro na Síria, que Deus levanta Oséias para profetizar. E Deus vai fazer algo diferente. Deus quer que o profeta compreenda no seu coração, não só com base na revelação da palavra, não só Deus colocando a palavra na boca do profeta, mas Deus quer que ele sinta no coração o que Deus estava sentindo. E é por isso que Deus vai dizer para ele, não é? Vamos ler aqui no capítulo 1, versículo 2, olha o que Deus vai dizer ao profeta Oséias. O princípio, Oséias capítulo 1, versículo 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus quer usar o profeta para trazer a palavra. No entanto, Deus vai mandar ele agir de uma maneira diferente. Deus manda ele se casar com a prostituta, e ele vai ter filhos com essa mulher, e Deus quer usá-lo de uma maneira que ele compreendesse e transmitisse exatamente da maneira que Deus queria. No enredo do livro de Oséias, Oséias vai representar Deus, a esposa Gomer vai representar a nação Israel, e os filhos vão representar a situação da nação, que era drástica. Olha o que acontece. A Gomer, vai dar um filho. Vamos ler, versículo 3. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Olha o primeiro filho que Oséias tem, e Deus vai dizer: coloca o nome dele de Jezreel, porque o reino vai acabar, a ruína vai chegar. Aí eles vão ter um segundo filho, e Deus vai dizer para colocar, versículo 6, olha o nome que Deus fala para colocar. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e ele disse, o Senhor: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Lo-ruama, sem compaixão, sem misericórdia. Olha só, mas a situação vai ficar ainda pior. Olha o terceiro filho que eles vão ter, versículo 8. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Olha só, pesado, não? O profeta vai ter que ser um homem obediente, vai ter que ser um homem de fé, vai ser um homem de convicção na palavra, vai ser um homem que vai subjugar a sua própria vontade para fazer a de Deus. Porque no caso de Jeremias, Deus falou para ele que ele não ia casar. No caso desse aqui, Deus manda ele casar com a prostituta, casar com uma mulher que aos olhos de toda a sociedade não valia nada, alguém que se vendia por dinheiro. Mas ele compreende que Deus está no controle da sua vida, que Deus está lhe guiando, que Deus está fazendo tudo aquilo para que ele traga a mensagem profética, e o profeta obedece, e o profeta faz. E essa mulher que lhe dá 3 filhos, dali a pouco abandona o profeta, porque era prostituta. Uma prostituta não fica com um homem só, uma prostituta não tem o zelo do casamento, não é? Diz a Escritura que o matrimônio, aos Hebreus capítulo 13, tem que ser digno de honra, tem que ser venerado, tem que ser zelado, tem que ser cuidado, não é? Deus estabeleceu um homem e uma mulher, um casal. Mas a prostituta não consegue isso, porque, como dizem por aí, é um homem, é uma mulher de muitos homens, e dali a pouco essa mulher abandona o profeta com os filhos e vai embora. Capítulo 2, acompanhe comigo, versículo 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo
e as minhas bebidas. Até aqui. A prostituta vende o corpo em troco de dinheiro, de benefícios. E foi o que aconteceu com a Gomer. Ela deixa Oséias, ela deixa os filhos, e Deus está no controle de toda essa situação para que o profeta entendesse a realidade que o povo vivia. O povo estava completamente em prostituição espiritual. O povo estava completamente longe de Deus, afastado de Deus, mas daqui à frente o texto vai falar de espírito de prostituição. O povo estava se prostituindo em todos os sentidos. Deus não era reconhecido, não era lembrado, do mesmo jeito que Gomer não lembra que tem um marido que é Oséias, o povo não lembrava que tinha o seu Deus. E ainda aquilo que recebia, atribuía a Baal e não a Deus. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Ela, pois, não reconhece, aqui está falando da nação, do povo de maneira geral, que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. O povo, não é, com aquilo que tinha, dizia que foi Baal que deu. Baal significa Senhor. Então diziam, foi Baal que deu fertilidade para a terra crescer, para a plantação crescer, para ter abundância. Foi Baal que fez as oliveiras se multiplicarem. É Baal que está dando prata, ouro. Não era coisa nenhuma, não reconheciam a Deus. A situação era trágica. E aí Deus levanta o profeta no capítulo 4, no versículo 8. Acompanhe comigo, capítulo 4, aliás, versículo 8, vou ler do versículo 8 em diante, que diz assim, Oséias 4, 8. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiraram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Deliberadamente se afastaram de Deus. Do mesmo jeito que Gomer não conseguia permanecer casada com Oséias, também a nação não conseguia ter uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Se afastou de Deus, preferiu o pecado, preferiu a bebida, preferiu a desobediência, preferiu a luxúria, preferiu os desejos do seu coração e não mantiveram aliança com o Todo-Poderoso. E aí Deus levanta o profeta nesse cenário todo. E aí Deus levanta ele com a palavra pesada. Volta no versículo 1, onde começamos a mensagem. Oséias 4, versículo 1. Deus levanta o profeta dizendo, ouvi, pois, a palavra do Senhor. Note que o nome do profeta já sinaliza algo. Se você quiser anotar, Oséias significa salvação, no sentido de que Deus é a salvação, o Senhor é a salvação. Vamos ler, Oséias 4, versículo 1. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Faltava a verdade. Dizem por aí, amados, de maneira secular, de maneira filosófica, que a verdade é relativa. Dizem por aí que a verdade depende do ângulo que se vê. Por exemplo, se acontecer um fato entre duas pessoas e não houver concordância, uma dirá algo que é a verdade, outra dirá outra que é a verdade, e existe a terceira que é a verdade, como diz o ditado, a verdade verdadeira. Você lembra quando aquelas duas mulheres prostitutas foram a Salomão? Cada uma dizia que era a mãe da criança. Uma dizia, eu sou a mãe. A outra dizia, eu sou a mãe. Como é que Salomão iria saber quem de fato era a mãe? Então ele foi extrair e apurar a verdade real, a verdade dos fatos, a única verdade. E aí ele diz, traga aqui uma espada, vou cortar a criança no meio, de um pedaço para cada uma. A mãe verdadeira diz, não precisa, dá para ela, pode dar. Prefiro ver meu filho com ela do que morto. E aí Salomão diz, essa é a mãe, que uma mãe jamais iria querer ver o filho morto. Só que aqui
Quando Deus usa o profeta para falar de verdade, minha gente, não está falando nesse contexto somente. A verdade aqui, não é trazida no sentido da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade verdadeira, é a verdade absoluta, não é? O Senhor Jesus diz, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Só que neles não havia palavra, então não havia verdade. Não havia verdade, o que havia era mentira, o que havia era engano, o que havia era corrupção, o que havia era falsidade. Quem atuava? O pai da mentira. Quem é o pai da mentira, minha gente? O diabo. Porque Jesus é a verdade, ele mesmo declarou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus trouxe a sua palavra, todavia o povo não quis a verdade de Deus, o que quis foi a mentira, o que quis foi o engano. Olha aqui para mim, Deus na sua palavra, lembrando que no tempo aqui de Moisés, quando falamos palavra, no tempo aqui de Oséias, quando falamos palavra, estamos nos referindo aos 5 livros de Moisés, ao livro dos Salmos e a alguns profetas, alguns livros que já tinham. Não tinha ainda a Bíblia completa, mas já tinha os 5 livros de Moisés, que é o parâmetro, que é a referência básica. Então Deus vai estabelecer, amados, princípios e valores. Deus vai estabelecer condutas, Deus vai estabelecer regras, Deus vai estabelecer um padrão no relacionamento com Ele, os mandamentos, o relacionamento do povo com Deus, o relacionamento das pessoas com outras, e Deus vai trazer um resumo básico, que é os 10 mandamentos, lembrando que não são só 10, são 613, afirmativos e negativos, ou seja, o que o povo tinha que fazer e o que o povo não deveria fazer. Por exemplo, Deus deixa claro, o único Deus deveria ser o Senhor. Deus deixa claro, não era para fazer imagem de escultura. Deus deixa claro, não mata, não rouba, não furta, não cobice o que é alheio. Mandamentos positivos e mandamentos negativos, guarda o sábado, enfim, Deus vai estabelecendo os diversos mandamentos. Dentre eles também, Deus vai dizer, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Deus estabelece diversos mandamentos. A palavra lá através de Moisés fala de propriedade, fala de relacionamento interpessoal, fala de tudo. Essa era a verdade que era para ser feita, porque os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, refletem o caráter de Deus, que é justiça, que é benignidade, que é o que é honesto, o que é certo, o que é verdadeiro. Deus esperava tudo isso do seu povo. Todavia, os demais deuses, entre aspas, da época, não exigiam nada disso. O casamento era para ser entre um homem e uma mulher, Deus estabeleceu tudo lá. Todavia, os demais deuses não exigiam nada disso, não tinha esse padrão, esses mandamentos, esse rigor todo, não tinha nada disso. E o povo se enveredou pelo pecado e deixou de lado a verdade de Deus. O povo se tornou egocêntrico. Voltando aqui no versículo 1, não há benignidade. Benignidade é você fazer o bem para o próximo. Não havia isso. Cada um só pensava em si. Cada um não estava nem aí para o próximo. O texto diz ainda no final do versículo 1, não há conhecimento de Deus na terra. Esse conhecimento aqui, se você quiser anotar, está se falando aqui de intimidade com Deus. O conhecimento aqui é no mesmo sentido de Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva e ela engravidou. Ou seja, ele teve relação com ela, ele teve intimidade com ela. O conhecimento aqui, Deus está falando de intimidade com ele. O povo rejeitou, o povo não quis. É fácil ter informação sobre alguém, difícil é ter intimidade. Deu para entender? Deus não queria que o povo tivesse só informação, Deus queria que o povo tivesse intimidade com ele, mas o povo não teve. E a consequência, vamos ler o versículo 2, só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Note que estamos falando de fatos que aconteceram há pouco mais de 2.700 anos atrás. Mas pare e pense um pouquinho, será que esses fatos que nós lemos aqui, será que acontecem nos nossos dias? Será que tem gente mentirosa por aí, sim ou não?
Será que tem muito homicídio por aí? Minha gente, no nosso país, o tráfico de drogas, o crime organizado, enfim, morre mais gente por causa disso do que na guerra do Iraque. Você sabia disso? A violência está terrível no nosso país. Está de uma tal maneira a violência, os homicídios, o desamor. Estamos vivendo em dias em que um pai tem coragem de se trancar dentro de casa com 3 filhos e atear fogo. Você viu essa reportagem, essa notícia esses dias? Uma tragédia. E daí para pior. O roubo, o assalto, infelizmente hoje em dia é uma realidade, não é verdade? Você tem que ter cuidado no ponto de ônibus, na rua, não é? Muitos aqui já foram assaltados, a violência está aí. Roubam carro, roubam celular, roubam dinheiro, não é? Antigamente iam roubar pessoas ricas de posses, com carros luxuosos, em bairros nobres. Hoje em dia estão roubando um ponto de ônibus, um trabalhador, o dinheiro da passagem. Hoje em dia roubam de tudo. E se não entregar o celular, matam. Isso acontece nos nossos dias também ou não? Israel estava degenerada, e do mesmo jeito nós vivemos numa geração cuja maioria esmagadora está degenerada, e Deus tem uma contenda com o rebelde, com o infiel, porque Deus espera salvar, e Ele tem salvação para todos, Ele tem vitória para todos, mas nem todos querem. Tem gente que rejeita. Capítulo 4, versículo 6, vamos ler aqui. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, minha gente? Grife conhecimento, escreva aí, intimidade com Deus. Porque tu rejeitaste o conhecimento, a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Imagine um casamento, amados. Para ser mantido um casamento feliz, é necessário ter amor, sim ou não? É necessário ter afeto, ter carinho. E isso tem que ser demonstrado não só com palavras, mas com atitudes. Com atitudes, não pode ficar só no campo da teoria, tem que ir para a prática. Deus, Ele nos criou com livre-arbítrio, e Ele não quer ninguém obrigado, forçado do lado dele. Só que o povo que Ele chamou, o povo que Ele escolheu, o rejeita, não quer saber dele, quebrou a aliança, está afastado de Deus. E como diz lá através de Amós, andarão 2 juntos se não houver concordância. Rejeitaram a Deus, Deus está dizendo, porque você me rejeitou, eu também vou te rejeitar. E Deus não queria isso, Deus queria uma aliança, um compromisso com o seu povo, mas tinha que haver arrependimento, tinha que haver conversão. Volte comigo no capítulo 2, no versículo 19, vamos ler, capítulo 2, versículo 19 e 20. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. O desposar no tempo bíblico é um compromisso de noivado com data marcada de casamento. Deu para entender? Um compromisso sério, que equivalia para todos os fins sociais a casamento. Eu tenho uma aliança com você, e essa aliança é séria, é verdadeira, e nós vamos consumar. Deu para entender? Só que essa aliança de Deus com o seu povo é baseada em justiça, é baseada em juízo, é baseada em benignidade, em misericórdia, em fidelidade. Pare e pense um minuto. Se eu perguntar aqui quem ama a Deus, todo mundo vai levantar a mão. Ninguém vai dizer eu amo Satanás, ama a Deus. Só que o amar a Deus é o primeiro nível do relacionamento com Deus. Porque eu não posso só amar a Deus, eu tenho que amar o que Deus ama. Quando eu começo a amar o que Deus ama, eu passei para a segunda fase do relacionamento com Deus. Não é? Eu não só mais digo, Senhor, te amo, e vivo uma vida que demonstra o contrário, não é? Eu estou provando que eu amo, porque Deus é justo, sim ou não? Agora, além de ser justo, Ele faz justiça, sim ou não? Deus é fiel, Ele é fiel a nós, sim ou não? Ele é misericordioso, Ele pratica a misericórdia. Então Ele ama a misericórdia e Ele faz misericórdia. Ele ama a justiça e Ele pratica a justiça.
O terceiro nível, primeiro amar, segundo, amar a Deus, depois amar o que Deus ama. E o terceiro, que Deus espera, é praticarmos aquilo que Deus ama. E algumas vezes praticar aquilo que Deus ama implica em renunciar à minha vontade. Isso na teoria é lindo, na prática é difícil. Vou lhe dar um exemplo. Jesus diz: se alguém te bater de um lado do rosto, na teoria é lindo, né? Na prática, tem gente que deu de um lado, já está virando a mão no pé do ouvido do outro, tá nem aí, o pau quebra. Eu estou falando de gente que está na igreja, não estou falando de gente que está lá fora, não. O negócio é sério. Então eu tenho que compreender, o meu relacionamento com Deus tem que ser sério, tem que ser verdadeiro. Nós estamos desposados e o casamento está com data marcada. Eu não sei, você não sabe, mas o noivo sabe, e essa data está se aproximando, e muito em breve o noivo virá para consumar o casamento e nos tornarmos não mais só noiva, mas esposa do Cordeiro, do Cristo. As bodas estão com data marcada, ele tem um compromisso com você, e você pode ficar de fora, e não é o que ele quer. Ele quer casamento, ele quer pacto sério, ele quer aliança verdadeira, mas depende de nós querermos também, depende de nós compreendermos também. No tempo aqui de Oséias, a vida dele, o casamento dele, vão ilustrar essa realidade. Mesmo Deus usando Oséias para trazer uma palavra dura, para trazer uma palavra pesada, ao mesmo tempo traz uma palavra: se arrependa, se converta, eu quero casar com você, eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Abra comigo lá na frente, passe aí algumas páginas, livro de Oséias, capítulo de número 12. No decorrer do livro todo vai ter essas exortações, mas eu quero ler com você aqui Oséias 6,12. Capítulo 12, aliás, versículo 6. Oséias 12, versículo 6. Tu, pois, converte-te ao teu Deus e guarda a beneficência e o juízo, e em Deus espera sempre. Note, amar a Deus, amar o que Deus ama e praticar o que Deus ama, o que Deus espera que façamos. Se converter a Deus de todo o coração, fazer o que é bom, não é? Exercer juízo, fazer o que é justo, ser justo nos relacionamentos e confiar em Deus e esperar em Deus. Volte no capítulo 6 agora. Deus usa o profeta para convidar o povo, para encorajar o povo a vir para Ele. Vamos ler aqui Oséias 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. Do mesmo jeito que num casamento, à medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai tendo intimidade e vai chegando, não é, no nível que ela, sem falar nada, você já sabe o que ela pensa. Eu não sei se você já chegou nesse nível de relacionamento no seu casamento, mas eu, nos poucos, quase aí 13 anos de casado, vou fazer 13 anos, eu estou num nível que a minha esposa não precisa nem falar não. Eu olho para ela, eu sei o que ela está pensando. Ela olha para mim, ela sabe o que eu estou pensando. Porque tem intimidade, porque tem proximidade, porque estamos juntos, andamos juntos, a aliança é para valer. Quem está entendendo, diga amém. Do mesmo jeito que num casamento a gente tem esse nível de relacionamento, de comunhão, de intimidade, tem que ter com Deus, é conhecer e prosseguir. Por mais comunhão que você já tenha com Deus, por mais intimidade que você já tenha com Deus, Deus quer ter mais intimidade com você, Deus quer ter mais comunhão com você, Deus quer operar mais na sua vida. Mas depende de nós querermos também, o nosso nível de entrega, o nosso nível de busca, o nosso nível de dedicação. E por falar nisso, a escolha é nossa. Olha o que o próprio Senhor Jesus vai dizer, Mateus capítulo 7, abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu vou ler os versículos 13 e 14, Mateus capítulo 7, o povo de Israel, infelizmente, foi assolado pelo cativeiro da Síria.
Os assírios vieram, queimaram Samaria, levaram todos cativos, arrasaram com a cidade, com o reino, acabaram com tudo, porque não deram ouvidos. Do mesmo jeito, nos nossos dias, o mundo está degenerado, o mundo está degradado, mas nós não podemos nos perder. O Senhor Jesus disse, vamos ler aqui, encontrou Mateus 7,13? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. A porta da perdição é mais larga, a da salvação é mais estreita. Por óbvio, a maioria vai para onde? Para a perdição. Agora, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Se eu quero a vida, se eu quero a salvação, se eu quero Cristo, eu tenho que compreender o que Ele mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas fica tranquilo, eu estou com você. Pode vir a luta que vier, pode ter o problema que vier, eu tenho que compreender, o Senhor está comigo e eu estou com Ele, e a luta pode vir e Deus vai me dar vitória, porque o meu Deus é fiel, o meu Deus é justo, o meu Deus é poderoso. Eu não largo a fidelidade, eu não largo a perseverança, eu vou continuar buscando, eu não largo a palavra dEle, eu não vou deixar a minha comunhão com Ele, ainda que os problemas venham, as dificuldades cheguem, ainda que a doença bata a porta, o desemprego, o desespero, Deus está comigo e vai me dar vitória. Eu vou continuar fazendo a vontade dEle, eu vou continuar buscando a Ele, porque eu quero um relacionamento com Ele de verdade, não só nessa vida, mas na eternidade inteira. As aflições da vida fazem parte, as tribulações, as lutas fazem parte, mas nós temos que permanecer fiéis a Deus, porque Ele é fiel a nós. Nós temos que permanecer vivendo a palavra, e a parte mais difícil é cumprir, não é ouvir. Ouvir é fácil. Hoje você tem aplicativo, você tem YouTube, se tem televisão, se tem rádio, meios diversos de ouvir a palavra. Ouvir é fácil, difícil é praticar. E olha que tem gente aí que tome cuidado para você ouvir. Tome muito cuidado com quem você escuta, que o que tem de heresia, o que tem de baboseira por aí, pelo amor de Deus, é demais. Demais, demais, demais. Tome cuidado com quem você vai assistir, com o que você vai ouvir. Tem coisa que não tem nada de bíblico é só um versículo ou outro que é lido, heresia em cima de heresia. Nós vivemos em tempos, como a Escritura profetizou, não é? Para muita gente, é triste dizer, mas é uma realidade, para muita gente a igreja virou empresa, o pastor virou gerente, o povo virou consumidor e se vende um produto, e virou a igreja um comércio, infelizmente, e se vende de tudo, de sabonete, a lenço, a chapéu, a meia, de A a Z, o que se imaginar. Mas está escrito que isso aconteceria, 2 de Pedro capítulo 2, cada um dará conta de si a Deus. Eu quero entrar pela porta da salvação, e para entrar pela porta da salvação é necessário buscar a Deus com fé, é necessário se converter de todo o coração, é necessário se arrepender dos pecados, é necessário perseverar na presença do Senhor, é necessário ter vida de oração, é necessário, quando as lutas e aflições da vida vêm, crer e perseverar buscando a Deus e acreditar: Deus vai mudar essa história, Deus vai me dar vitória, eu vou continuar sendo fiel a Ele, eu vou continuar perseverando, nada vai me fazer parar, e a vitória em breve chegará, porque o meu Deus é poderoso. E nós encontramos vários exemplos disso. O Daniel foi para a cova, mas Deus foi com ele e deu vitória. Os 3 amigos foram para a fornalha, mas Deus foi com eles e deu vitória. Deus deu vitória a Davi, Deus deu diversas vitórias ao seu povo. Deus vai te dar vitória também. Deus dá vitória a quem crê, a quem obedece, a quem confia, a quem persevera, a quem busca o seu reino, a quem vive a sua palavra. Deus tem vitória para você. Nós estamos no tempo do fim, a escolha é sua. Deus tem uma contenda com o rebelde, com o infiel, com o desobediente, e esses ficarão de fora. Nós vivemos no tempo do fim. Abra comigo a primeira carta de Paulo a Timóteo. A palavra deixa claro que no tempo do fim haveria uma atuação maligna maior. Do mesmo jeito que havia lá no tempo de Oséias, espírito de engano, também tem nos nossos dias. Espírito de luxúria, também tem nos nossos dias. Espírito de prostituição, também tem nos nossos dias, tem. E a palavra diz que a atuação maligna seria maior. Encontrou? 1 Timóteo 4, versículo 1.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a quê, minha gente? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Querido, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele também não. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar, e ele tem compromisso com essa palavra, e quem vive essa palavra recebe a bênção dele. Quem pratica essa palavra é cuidado, é amparado, é protegido, é blindado pelo Todo-Poderoso. As promessas se cumprem. Nós não podemos dar ouvidos a espíritos enganadores. Quando eles vierem, temos que repreender. Passe algumas páginas, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Paulo traz aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, falando dos últimos tempos. Tem um subtítulo aí em cima do capítulo 3 na tua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, tem um subtítulo aí em cima. Na minha está escrito assim: extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema são os dias em que vivemos. Você já reparou como os dias têm sido abreviados? Não parece que passa tão rápido. Eu acordo 6 da manhã, dali a pouco é meio-dia. É rápido. Você almoça, faz alguma coisa, já escureceu. Está passando uma velocidade assustadora. Você já reparou isso? E o mundo hoje, minha gente, nós vivemos um negócio chamado globalização. Hoje se tem tecnologia. Hoje, por exemplo, tem um evento acontecendo lá em Londres, na Inglaterra, você assiste ao vivo. Tem um evento acontecendo lá em Tóquio, no Japão, como por exemplo tivemos há poucos meses as Olimpíadas, você assiste em tempo real. A tecnologia está rápida, o tempo está rápido. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes costumes, hábitos e atitudes que acontecem em outras nações, vêm para cá, e de cá para lá, e assim por diante. E estamos vivendo isso, inclusive nas igrejas. Muita gente que tem relativizado a palavra, deixado de lado os princípios e os valores de Deus, usado a verdade pela metade, e isso é perigoso, porque quem faz isso não faz conforme a palavra de Deus ensina, e toda essa realidade já está acontecendo nos nossos dias. E o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui a Timóteo, ele não está falando de gente que está fora da igreja, ele está falando de gente que está dentro. Olha a seriedade. Vamos ler, versículo 1, vamos ler, vou ler do 1 até o 5. Aliás, eu vou ler os 17 versículos, vamos ler todos, o capítulo inteiro. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus.
Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo então começa a falar de gente cujas características iriam se degenerar, não seriam boas. E antes de nós lermos aqui os versículos 2 a 5 e olharmos para alguém, nós temos que olhar para nós e ter cuidado de nós, porque é muito fácil nós olharmos para o outro, é mais fácil nós vermos os defeitos alheios do que os nossos, e a Bíblia fala muito disso. Jesus diz, antes de você ver o cisco no olho do outro, vê a viga, a trave que está no teu. É fácil apontar o pecado alheio, não é? Estenda a mão assim, aponta o dedo assim para mim, aponta assim, ó. Aponta, todo mundo, bora. Só quem tem mão aponta. E quem não tem mão? Ó, eu estou apontando um dedo. Quantos dedos estão apontados? Deu para entender? Quando você aponta alguém, vários vão te apontar. Não aponte ninguém. Jesus não apontava ninguém, por mais pecador que fosse. Ele estava na casa de um fariseu. Uma prostituta entra, chora aos seus pés, chora copiosamente, lava os pés com as lágrimas, enxuga com os cabelos, beija. O fariseu Simão olha e diz, perdi meu tempo, meu dinheiro, meu banquete, esse daí não é profeta coisa nenhuma. Se soubesse essa zinha aí que está fazendo isso. E o Senhor conhece tudo, até os pensamentos, até as intenções do coração, não é? Depois leia Lucas capítulo 7, resumindo a história, Jesus vai dizer, perdoados estão os teus pecados. Ele não julgar. João capítulo 8 nos mostra uma mulher pega em ato de adultério, com a boca na botija, como diz o ditado, levada aos pés de Jesus, todo mundo com pedra na mão, disposto a apedrejar. Perguntaram para ele, o que você diz? A lei manda apedrejar, você fala o quê? Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não podia ter julgado e condenado, mas ele é misericordioso, mas ele é fiel, desde que haja arrependimento, conversão. E ele disse para ela, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques. Não é que nunca mais na vida a mulher iria pecar. O que Jesus está dizendo é, case, minha senhora, arrume um marido, case, faça a coisa direito, abandone essa prática que você está. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós encontramos aqui no capítulo 3 diversas atitudes que não podem fazer parte da nossa vida. E isso é difícil, porque todos esses adjetivos falam da nossa natureza, que tem que ser mortificada, que tem que ser colocada por terra. Amados, a carne se mata de fome, ela não morre de outro jeito não. Além da nossa carne, corpo, alma, nós temos o Espírito Santo. Quem alimentar vai vencer. Se eu alimentar a carne, eu vou ser uma pessoa carnal. Se eu alimentar o Espírito, eu vou ser uma pessoa espiritual. E Deus quer que você seja espiritual. E Deus quer que você ore, que você busque, que você persevere, que você tenha comunhão com Ele, que você o conheça, porque Ele vai te encher, Ele vai te revestir, Ele vai te fortalecer. E nos dias maus Ele estará com você. Na hora da cilada do maligno, Ele vai te livrar. Na hora que o inimigo se levantar, você vai resistir e Ele vai te dar vitória. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir ao diabo se eu estiver na carne? Como é que eu vou resistir ao diabo se eu não estiver no Espírito? Como é que eu vou ter força para não cair na tentação, no pecado, na cilada, se eu não tiver vida de oração? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ainda vai dizer, olha, tem gente aí que ouve a verdade, mas não quer andar na verdade, prefere a mentira. Se engana, vive enganado, enganando os outros. E ele diz mais, quanto a Timóteo, ele vai dizer, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, permanece nessa palavra, porque essa palavra é inspirada por Deus, essa palavra é poderosa para ensinar, mas a palavra ensina quem quer aprender. Amados, o que tem de gente que ouve a palavra e não muda o comportamento, e não muda a atitude. Deus conhece as intenções do coração. Ouvir é fácil, praticar é difícil, mas é necessário se esforçar.
porque nós não podemos ser só ouvintes, nós temos que ser praticantes da palavra, e quando praticamos a bênção vem, quando praticamos a vitória vem. Não adianta só ouvir, é necessário praticar. Essa palavra ensina, mas ensina quem quer aprender, ela corrige quem se deixa corrigir. Está escrito que o pai corrige o filho que ama. Se não aceita a correção, Hebreus 12, Deus trata como bastardo e não como filho. É uma escolha de cada um. Deus quer que sejamos instruídos em justiça. Deus quer que sejamos habilitados para toda boa obra, para as situações do dia a dia, para os embates, os problemas, as aflições, as dificuldades. Deus quer que você tenha sabedoria. Deus quer que você tenha entendimento. Deus quer que você tenha discernimento. Deus quer que você tenha unção. Deus quer que você tenha autoridade. Deus quer a presença dele abundante na tua vida. E se você assim também quiser, e assim o buscar, e assim perseverar, ele estará contigo, ele te dará vitória. Pode vir a luta que vier, a aflição que vier, a tribulação que vier, ele estará com você, e ele é o teu abençoador, que já preparou a vitória para você. Deus quer salvar a todos, mas nem todos serão salvos, porque a escolha é pessoal. Deus quer abençoar a todos, mas nem todos recebem a bênção. Será que é porque Deus faz acepção de pessoas? De modo nenhum, a escolha é pessoal. Querido, querida, a pessoa mais interessada em nos abençoar é Deus. E declare comigo: Deus não vai me abençoar. Declare assim: Deus já me abençoou. Declare comigo: a bênção já está liberada. Declare comigo: eu vou fazer a minha parte, eu vou crer, eu vou orar, eu vou buscar, e essa vitória vai chegar, para que o nome dele seja glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir e glorificar ao Senhor. Ele te chamou, ele te escolheu, ele quer que você seja instruído na palavra dele. Se coloque de pé, por gentileza. Ele tem bênção e vitória para você. Mas para o rebelde, o infiel, ele tem contenda. Deus não quer ter uma contenda contigo. Quem vence Deus? Ninguém. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador do céu e da terra. Deus tem vitória para você. Agora nós temos que fazer a nossa parte. A porta é estreita e o tempo está se abreviando. Nós não podemos apostatar da fé, nós não podemos esfriar no amor, nós não podemos dar ouvidos a doutrinas de demônios. Nós temos que guardar a nossa boca, a nossa língua, a nossa vida. Nós temos que perseverar na palavra, porque o Senhor tem para nós vida vitoriosa nessa terra. E além dessa terra, Ele tem a maior de todas as vitórias, que é estar com Ele por toda a eternidade. Ele já preparou aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração dos homens. Ele já tem preparado para você. Se aqui nessa terra a comunhão com Deus já é maravilhosa, tremenda, poderosa, imagina vendo Ele face a face, contemplando de fato toda a glória do Todo-Poderoso. Vai valer a pena, meu irmão, vai valer a pena. Tenha certeza disso. Deus quer que você ande na verdade. Deus quer que você viva a palavra dEle, ame o que Ele ama e pratique a justiça, pratique a palavra dEle, a vontade dEle, porque Ele tem vitória preparada. E nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus.